E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo desse pequeno canal. Eu sou o Felipe e vamos para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e é claro, deixa aí o seu like para ajudar o canal a crescer e para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Apesar de você ter visto aí na thumb e no título, esse assunto ele é bem mais pertinente, bem mais interessante do que aparenta ser. Parece história batida, mas na verdade não é. E no final desse vídeo eu quero trazer aqui, né, mais uma reflexão, mais uma crítica aí sobre o assunto, como eu tenho feito em outros vídeos aí. Dá uma olhada nesses vídeos aí no canal, nos vídeos que eu vou indicando também, porque eu sempre trago aí uma criticazinha interessante, né, sobre a cultura pop, né, e sobre como a indústria em si se comporta. Então vamos à notícia aqui. O outrora promissor filme do universo cinematográfico da Marvel passou por uma série de obstáculos ao longo dos anos, mas aparentemente o projeto está oficialmente paralisado, com pouca esperança de que seja retomado de onde parou. E a gente tem aqui as falas de alguns personagens aí dessa história que corroboram aí com essa notícia em si. O rapper e artista Fling Lotus usou o X, né, o X, que é o Twitter atualmente, esta semana para discutir seu papel no projeto e deixou escapar que Blade, de fato, não existe mais. Então vamos ver aí o que é que o cara falou. Eu acho que estamos tão longe de ser uma possibilidade agora, mas sim, eu assinei para escrever a música para o novo filme do Blade antes dele ser cancelado, explicou o DJ que recentemente dirigiu o novo terror sci-fi da Thunder Ash. Talvez ele volte a acontecer, mas duvido. Teria sido divertido. Então a gente tem aí uma opinião de uma das pessoas que estariam envolvidas no projeto. Vamos ver aqui a fala de mais alguém aqui. Um dia antes do tweet do Fly Lotus, lá, o DJ, a figurinista de Signers, Rush e Carter confirmou durante uma aparição de The John Campea Show que ela estava escalada para desenhar os figurinos de Blade antes da produção desmoronar. E pior ainda, o filme supostamente se passaria na década de 1920, confirmando vários rumores sobre a direção polêmica que o filme iria tomar. Então a gente já vê aí o primeiro problema, né? O erro de cálculo aí, né? Mais uma vez a Marvel querendo fazer um filme ou uma série, sabe-se lá o que seria, que vai aí para uma época muito remota, não é? E fica aquela coisa meio que sem lógica, sem explicação, mas é a Marvel tentando ali ocupar, criar alguma coisa nova, tentar ocupar alguma lacuna que existe na cabeça de alguns produtores ali. Só que isso não existe, né? Não seria funcional. E vamos continuar aqui, né, com as notícias. Ator Delroy Lindo também se abriu sobre o fim da produção poucos dias antes da revelação de Carter. Quando a Marvel veio até mim, eles pareciam realmente interessados na minha contribuição. Ele disse recentemente à Entertainment Weekly. E nas várias conversas que tive com os produtores, o roteirista, o diretor na época, tudo caminhava para ser muito inclusivo. Era realmente emocionante conceitualmente, mas também era emocionante em termos de personagem que estava se formando. E então, por qualquer motivo, simplesmente descarrilou. Então aí temos aí a palavra aí do que seria o ator, né? Enfim, rumores aí, né? Várias notícias, várias falas aí que confirmariam aí então o fim desse projeto. Aí vem agora a crítica, né? Vem a nossa observação aqui. Durante muito tempo a gente tem visto aí na cultura pop, principalmente de 2010 para cá, a gente pode pegar essa questão da inclusão, de ser inclusivo, de ser representativo, de até ter uma certa reparação, né, histórica em relação ao cinema, em relação ao público, em relação à cultura pop. E aí a gente tem alguns personagens negros na Marvel, né? A gente tem aí o Máquina de Guerra, não teve filme próprio. A gente teve o Falcão, que a própria Marvel conseguiu afundar ele. Eu já fiz crítica aqui sobre o filme, não necessariamente diretamente ao filme, não crítica do filme, mas fiz críticas aqui em relação a você pegar um personagem que já estava pronto e você colocar uma outra roupa nele e mudar o nome e achar que as pessoas realmente iam comprar que o Falcão, né, que o Falcão Vermelho, no caso, teria se transformado aí no Capitão América. Foi um erro lá atrás, né? Não deveria ter sido assim. Eu disse lá no outro vídeo que poderia ser o Falcão com o escudo do Capitão América e seria o filme do Falcão Vermelho. E seria muito melhor e muito mais aceito pelo público, com certeza. Essa é uma aposta aí que eu acho que seria ganha. Então nós temos aí dois personagens negros. Nós temos aí a personagem da She-Hulk, né, uma personagem feminina.
e eles, mais uma vez, a Marvel destruiu a série, o roteiro era péssimo, é péssimo, é terrível. Então você vê aí como eles não têm, o erro de cálculo deles é muito grande. E aí a gente tem agora o Blade, né? O Blade que forçaram aí trazendo o Wesley Snipes de volta, lá no filme do Deadpool e Wolverine. Então assim, você vê que os personagens estão prontos, você poderia criar um universo dark da Marvel, você poderia pegar esses sub-personagens aí, essa segunda camada aí de personagens como a She-Hulk e outros aí, e criar um universo próprio para isso, você trazer séries e até filmes e fazer esses personagens, e assim, são diversas as ideias e os projetos que poderiam ser feitos, e você preferiu gastar dinheiro com a série daquela... Nossa, eu nem lembro o nome do personagem lá. O personagem que é a filha adotiva do Rei do Crime. Você teve o Capitão da Lua lá. Eu não sei nem se esse é o nome do personagem, que é uma história boa ali, é um quadrinho dele muito bom. E, enfim, você tem aí diversos personagens sendo totalmente descartados, séries ruins, série da Miss Marvel. Então, assim, várias coisas que você poderia ter pego esse dinheiro e ter investido. E voltando à questão da tal representatividade que tanto se pregou durante tanto tempo, poderia aí a gente ter um universo consolidado, né, desses personagens aí que eu citei, do Máquina de Guerra. Ele poderia ter a própria série ou o próprio filme. Você tem a própria mudança que foi feita, né, que vem dos quadrinhos também, que foi feita nos quadrinhos também. As formas de representatividade, as formas de você trazer essa tal representatividade, elas sempre existiram, essas possibilidades sempre estavam aí, mas elas nunca foram aproveitadas pela Marvel. Pelo contrário, a Marvel foi a principal responsável por jogar uma pá de cal nesses personagens. Então, quantos atores negros bons tem aí, que você poderia trazer o cara aí no shape, o cara jovem, para você ter anos ali de produção com esse mesmo ator, e você trazer esse ator aí numa pegada de ação, né? Você trazer esse universo de vampiro, esse universo dark da Marvel, que é interessante também, tão qual é o da DC, e assim, a Marvel nunca deu esse pontapé. Tentaram fazer alguma coisa lá com o Doutor Estranho que ficou esquisito, aquele Doutor Estranho 2 lá, o Multiverso da Loucura. Então assim, são erros e mais erros, e você não vê bons personagens sendo de fato bem aproveitados. Né? Por que a gente não tem aí na ponta de lança de todo esse universo agora, de toda a abertura desse universo? Por que a gente não tem agora o filme do Blade? Por que a gente não tem agora um filme do Pantera Negra? Né? Por que a gente por que não foi feito um bom filme do Falcão Vermelho? Por que o Máquina de Guerra não ganha o protagonismo, né? Já que saiu o Homem de Ferro, a gente poderia ter aí o Máquina de Guerra aí assumindo o manto do Tony Stark de certa forma, já que ele usa a armadura também. Então assim, são diversos erros, diversas falhas da Marvel e personagens que são descartados e não são aproveitados da melhor forma possível. Então é isso, galera, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Eu queria fazer essa crítica, essa reflexão e trazer essa notícia aí para vocês também. Valeu, galera, até o próximo vídeo e tchau.